A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 23 e versículo de número 39, que diz assim: Um dos malfeitores crucificado blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu, dizendo: Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Irmãos, aqui nós observamos que o Senhor Jesus, ele não vê como o ser humano vê. O Senhor Jesus, ele tem poder para salvar aqueles que ninguém salvaria, para escolher aqueles que ninguém escolheria e, na verdade, para fazer o impossível acontecer na vida de alguém espiritualmente falando. Porque aqui nós estamos falando de dois malfeitores que estavam ali do lado do Senhor Jesus na sua crucificação. Um deles escolheu blasfemar e o outro escolheu se arrepender. Irmãos, aqui tem uma grande diferença, porque no último momento, um dos dois resolveu se arrepender. Um dos dois pediu para o Senhor lembrar dele no reino do Senhor Jesus. Ou seja, quando ele diz isso, ele estava reconhecendo o Senhor Jesus como Messias, Arabacantaraia. Ele sabia que Jesus era o Filho de Deus. E eu vou lhe dizer algo da parte dos céus: o Senhor vai salvar muita gente que a gente não imagina. O Senhor vai surpreender o coração de muitos com a salvação que ele vai trazer sobre a terra. Deira caia rasto canto. Aqui nós vemos um que estava designado à morte eterna, um que estava designado à destruição eterna e o outro que no último momento escolheu se arrepender. Irmã, Deus pode salvar no último momento? Claro, óbvio. Está na Bíblia. É por isso que você não pode deixar de orar pelo seu filho, pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu esposo, pela sua esposa, porque Deus pode salvar a qualquer momento. Não ache que é impossível. Eu não estou falando que o Senhor só salva no momento da morte. Não, ele pode salvar muito bem antes. E ele pode fazer essa pessoa um grande homem, uma grande mulher na presença dele. Mas se ele também quiser salvar no último momento, ele salva. O que ele me trouxe aqui para lhe dizer foi: não pare de orar, não pare de interceder, não pare de pedir ao Senhor pela salvação dos teus. Porque o Senhor não vê como os homens veem. Declare comigo: eu sirvo a um Deus que salva. Eu sirvo a um Deus que salva. Jesus ainda salva, nem que seja no último momento. Arabacantarai, tem um paraíso nos aguardando. O Senhor Jesus disse para ele, versículo de número 43, Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Tem coisa boa para aqueles que perseveram. Tem coisa boa para aqueles que nem que seja no último momento aceitam Jesus como único e suficiente Salvador. Tem pessoas que dizem assim: é impossível meu pai se converter, tá numa idade tão avançada, minha mãe se converter, mas não quer nada com Jesus. E o Senhor está dizendo: não desista, porque nem que seja no último momento, eu posso fazer com um desses malfeitores, o qual foi salvo. O outro, irmãos, ele escolheu blasfemar. Então ele não foi salvo, a escolha foi dele. Mas tinha um ali que resolveu se arrepender. Onde há arrependimento, há perdão. Cantará a remissão de pecados. Aonde há arrependimento, há uma porta para salvação. É por isso que você não pode abrir mão do teu parente, dos teus amigos, Arabacantaraia, porque o Senhor pode encontrar para salvação. Derei canto. Talvez você diga assim: essa pessoa já fez tantas coisas e Deus está dizendo: eu não olho para o passado. Se houver arrependimento, eu salvo. Se houver arrependimento, eu levo para o paraíso. Se houver arrependimento, eu sou Deus que muda a vida, que transforma a história. Estes homens ambos eram malfeitores. E a Bíblia diz que quando um começou a blasfemar ali contra o Senhor Jesus, o outro disse a ele, versículo de número 41, nós na verdade com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. Ou seja,
seja, o malfeitor que se arrependeu, ele soube reconhecer que ele estava recebendo aquela sentença porque ele fez o mal. Ou seja, ele estava colhendo aquilo que ele havia ramandocaia-rasto plantado. Ele estava reconhecendo aqui que era uma colheita, porque tudo que o homem plantar, certamente colherá. Jesus estava ali para morrer por mim e por você. Jesus não estava ali porque ele merecia aquela cruz, mas ele estava ali por amor. Ele estava ali naquela sentença de morte porque ele escolheu se entregar como ovelha muda ao matador, não porque ele tinha culpa nenhuma. E era isso que um dos malfeitores estava reconhecendo. Reconhecendo que ele era pecador, que ele havia errado e que ele estava pagando aquilo que ele havia feito. Mas Jesus não. Jesus estava ali por amor de mim, por amor de você. E quando ele reconhece isso, irmãos, ele faz um pedido para o Senhor: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Quando ele diz isso, automaticamente ele estava reconhecendo Jesus como Messias, porque ele acreditava que Jesus ia vir no seu reino, como nós acreditamos que Jesus vai vir, e esta mesma fé que este homem teve o salvou. Irmã, no último momento, se a pessoa tiver fé, Deus salva, Jesus salva, irmãos. Você não pode deixar de falar do amor de Cristo e deixar de orar pelos seus. Ah, mas a pessoa não quer nada com Jesus, a pessoa bebe, a pessoa faz isso, faz aquilo, e Deus está dizendo: eu vim para buscar e salvar o perdido. Eu vim para apresentar a salvação para aqueles que, humanamente falando, não tem jeito. Araia cantorasto. O Senhor trouxe pessoas aqui para você continuar orando, porque Ele pode salvar o teu filho. Ele pode salvar o teu marido, fazer um grande pastor, fazer da tua filha uma grande missionária. O Senhor pode fazer algo extraordinário, uma obra linda na tua família. Estes homens eram malfeitores, ou seja, eles andavam errado. Mas no último momento, um deles reconheceu Jesus como Messias, arraia-canto. Ele reconheceu que Jesus tinha um reino e que Jesus ia voltar. E canto raia-caia-rasto. Ele conseguiu reconhecer em poucos minutos o que muitos não conseguiram reconhecer em uma vida de ministério. Rabacantarai de Jesus. Porque muitos, mesmo Jesus tendo ministério, seguido por milagres, seguidos por extraordinário, muitos desacreditaram que Jesus era o Messias. Muitos duvidaram do que Jesus veio para fazer na terra e que Jesus era o Filho de Deus. Mas aqui este homem, em poucos minutos, mesmo tendo um passado tão tenebroso, Rabacantaraia, porque ele mesmo disse que estava sobre aquela sentença porque ele merecia. Então ele sabia os atos que ele havia feito, ele sabia o que ele havia cometido, ele sabia o quanto de pecados, de infrações ele havia feito, mas mesmo assim, você vai observar, Ramandocaia, que ele consegue dizer que Jesus não tinha culpa para estar naquele lugar. Quando os religiosos estavam ali, irmãos, entregando Jesus, zombando de Jesus, enquanto um malfeitor reconheceu que Jesus não merecia passar pelo que ele estava passando, enquanto um malfeitor reconheceu que Jesus ia vir no seu reino, ou seja, que Jesus era o Messias. Em poucos minutos o Senhor pode salvar alguém, e nós não temos que entender que o Senhor escolhe. O Senhor está falando com pessoas aqui: as minhas escolhas são loucas, são desprezíveis, e ninguém vai entender quem eu escolho, mas é salvo, Ramandacaia. Eu salvo até no último momento. Eu abro os olhos até no último instante e faço a salvação chegar. É você que tem uma pessoa na sua parentela, na sua família, no hall de amigos, que está, humanamente falando, perdida. O Senhor tem salvação para esta pessoa. Se Deus te fez uma promessa que ele vai ser um pastor, acredite. Se Deus te fez uma promessa, teu filho vai pregoar a palavra, acredite. Se Deus te fez uma promessa, tua filha vai te dar muita alegria, vai fazer, sabe, a minha obra na terra, acredite. Acredite, se apegue à promessa, porque o Senhor salvou o malfeitor.
O Senhor salvou quem ninguém salvaria, irmãos, e levou para morar com ele no paraíso, porque existe um paraíso. Existe, 2 Coríntios capítulo de número 12 e versículo de número 4 vai nos dizer assim, ó. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Aqui é quando o apóstolo Paulo, ele fala das visões e das revelações que ele teve. E ele foi arrebatado ao paraíso. Ou seja, existe um paraíso. O mesmo paraíso que Jesus disse aqui para um dos malfeitores. Jesus disse, hoje estarás comigo no paraíso. É o mesmo paraíso que o apóstolo Paulo está aqui testificando, confirmando, o que Jesus havia dito, o apóstolo Paulo viu. E é real. Os céus existem. Talvez você entrou aqui dizendo, será que tem salvação? Será que Deus existe? Porque de vez em quando o diabo vai tentar setar a nossa mente para dizer que Deus não existe, que Deus não está nos vendo, que é tudo coisa da nossa cabeça. Mas eu quero lhe dizer, o céu é real. Eu quero lhe dizer, o paraíso existe. Declare comigo, o paraíso existe e eu vou morar lá. O paraíso existe e eu vou morar lá. Não é em vão. Não é em vão servir a Deus. Não é em vão renunciar. Não é em vão orarmos por quem nós amamos. Não é em vão aquilo que estamos vivenciando aqui para Cristo. Sabe por quê? Porque há um paraíso nos aguardando. Há um Deus que salva. Há um Jesus que não faz acepção de pessoas. Quem sou eu? Quem é você para fazer acepção de pessoas? Declare comigo, haverá salvação na minha casa. Isso é profético. Haverá salvação na minha casa. Tem pessoas aqui que você sabe o impossível que é dentro da sua casa, na sua parentela, para haver uma salvação de uma pessoa. E enquanto eu falo, Deus tem lembrado a você de alguém. O Espírito Santo tem feito pessoas virem na sua memória. E Deus está dizendo, são as pessoas que eu quero salvar. São as pessoas que eu quero que você sirva de canal de bênção. Jesus serviu de canal de bênção para levar a salvação para um dos malfeitores aqui. Mesmo Jesus estando em um momento de dor, em um momento de angústia, Jesus salvou ao malfeitor. Ou seja, Jesus, até no último momento, levou salvação para alguém. O Senhor está dizendo, leve salvação. Leve, fale de Jesus. É isso mesmo, plante a semente, porque certamente haverá uma colheita, porque certamente haverá um tempo que você vai ver o Senhor salvando. Eu me lembro quando Deus, já contei isso aqui, vou contar novamente porque o Espírito Santo me lembrou. Eu me lembro que quando Deus salvou meu avô, eu fui lá em fevereiro, deve ter uns, acho que vai fazer 4 anos que meu avô morreu esse ano. Mas eu fui lá, né, no ano que eu fui, em fevereiro, e ali eu lembro que Jesus mandou eu ir lá de repente e dizer pra ele que se ele sentisse qualquer coisa, era pra ele dizer que aceitava Jesus. Perguntei se ele cria Jesus, perguntei se ele cria exclusivamente, né, em Deus e Jesus, no Espírito Santo, ele disse que cria. Aí eu falei pra ele de Jesus, aí ele falou que o meu bisavô era cristão, uma coisa que nem eu sabia, nem meu próprio pai, que é o filho do meu avô, né, sabia. Então foi algo que me deixou muito impactada. Ele disse, meu pai era crente, minha filha. Meu pai me levava para as coisas da igreja. Então, meu avô já tinha uma semente plantada, mas meu avô não servia a Deus. Meu avô fumava. Meu avô não servia ao Senhor, sabe? Ele era muito bravo com os outros na rua, assim. Ele era brigão. E aí eu lembro, irmãos, que o nosso Deus disse que ia salvar a ele. E eu mesmo sabendo que aquilo ali, humanamente falando, era impossível, que meu avô não ia querer ser crente, eu fui lá e falei de Jesus. Aí Deus disse para mim para eu não fazer o apelo para ele naquele dia, porque ele não ia ficar. Mas que era para eu lembrar para ele que ele precisava lembrar que Jesus era o salvador dele, nem que fosse no último momento. E aí eu falei de Jesus pra ele, ele riu, né, ele recebeu, riu com alegria, não foi riu zombando não, foi riu com alegria mesmo. E aí ele recebeu, fez uma oração e vim pra casa. Naquele dia eu fiquei tão ruim, irmãos, tão ruim, porque eu sabia que meu avô estava próximo de ser recolhido. E ele estava bem de saúde, viu? Ele não estava doente, estava nada, estava ótimo de saúde. E aí eu lembro que, por fora, né? Por dentro a gente não sabe como ele estava, mas por fora ele estava uma pessoa bem de saúde. E aí eu lembro, irmãos, que eu fui na casa dele, fiz isso tudo, voltei para casa. Passou uns meses, quando foi de agosto para setembro, meu avô se sentiu mal dentro de casa. E ali ele caiu dentro do banheiro, tinha chegado de uma roça que ele tinha. Ele foi pra roça, limpou a roça, voltou para casa. Quando chegou em casa, ele caiu no banheiro e passou mal.
Ele morava sozinho e ali ele ficou de um sábado, no final da tarde, até um domingo pela manhã, quase acho que ao meio-dia, início da tarde, que foi o horário que minha tia chegou lá pra ver ele, porque ele fazia tudo, ele era uma pessoa muito ativa, ele era uma pessoa que tava viva mesmo, sabe? Ele fazia tudo. Então, ele não gostava de morar com ninguém, não gostava de ninguém lá, ele gostava de morar sozinho, de ter as coisinhas dele. E aí eu lembro que minha tia foi lá, chamou, ele não saiu, ela se desesperou, porque ela viu que não tava normal, né? Tentou falar com ele, não conseguiu. E aí o vizinho pulou o muro e viu que ele tava caído, né, lá no banheiro. Então foram mais acredito eu que foi 24 horas ou mais, foi isso mesmo, que ele ficou lá caído, e ele teve AVC, ele teve várias coisas, mas mesmo desacordado, ele ainda tinha vida, ainda estava um pouco endurecido, enrijecido pelo que ele tinha, né, pelo que ele tinha tido naquele dia, mas ele estava vivo. E aí o SAMU pegou ele e levou. E eu lembro que ele ficou meses internado no hospital. E ali, do que ele ficou meses internado no hospital, meu pai foi visitar a ele nessa época. E eu falei, pai, o senhor vai falar de Jesus pra ele. Porque poucas pessoas estavam visitando, estava muito restrito nessa época as visitas. Então nem todo mundo podia, quem estava ainda eram os filhos. E aí eu falei pra ele, meu pai, o senhor vai falar de Jesus pra ele. O senhor vai perguntar se ele lembra que eu tive lá. E falei de Jesus pra ele. Ali meu pai falou pra ele. Quando meu pai começou a falar, meu avô não estava falando, mas ele estava ouvindo tudo. Ele começou a chorar. As lágrimas começaram a descer, e meu avô fez a menção, tipo, de querer falar, de que ele lembrava, e as lágrimas desciam. E aí ele falou, pai, o senhor lembra que Demônio teve lá e falou de Jesus pro senhor, e falou que nem que fosse no último momento, e as lágrimas descendo, meu avô chorando. Aí meu pai fez o apelo, ele aceitou Jesus. Meu pai foi pra casa, mas meu avô não tava falando. Aí meu pai era novo convertido nessa época, e ele disse, minha filha, eu não sei se seu avô aceitou mesmo. Ele ficou meio que incrédulo, né, porque ele não abriu a boca, ele não falou, ele ficou chorando. Eu falei, pai, mas é uma confirmação, e Deus é tão misericordioso que Deus fez meu avô voltar a falar. E meu avô começou a falar o nome do meu pai. E ele começou a falar algumas poucas palavras quando ele estava no hospital. E ali meu pai foi de novo e perguntou se ele aceitava Jesus. E ele disse que aceitava. E ali, irmãos, depois daquele dia, passou pouco tempo, meu avô faleceu. O Senhor levou ele. Meu pai teve a confirmação de que meu avô aceitou Jesus no último momento ali, né? No último tempo de vida dele. Então eu digo pra vocês, o Senhor ainda salva. Eu digo pra vocês como testemunho, o Senhor ainda faz o impossível acontecer. O mesmo Jesus que salvou meu avô, o mesmo Jesus que salvou um desses malfeitores, é o Jesus que pode salvar, que pode libertar, que pode curar. Meu avô foi um caso, esse caso aqui também, né, do malfeitor, foi um caso que o Senhor, ele salvou e levou, mas tem pessoas que Deus, ele salva e deixa na terra. Eu só quero lhe dizer uma coisa, Deus ainda salva, e ainda existe, sim, é verdade, existe um paraíso esperando por nós. Não deixe o inimigo lançar na sua mente que não vale a pena servir ao Senhor, que não vale a pena, que isso tudo é loucura, que é tudo mentira, porque está escrito na palavra, tem um paraíso nos aguardando. Continue firme orando por quem você ora, porque Deus vai salvar. Declare comigo, eu vou continuar orando, porque eu creio que Deus vai salvar a muitos. Eu vou continuar orando, porque eu creio que Deus vai salvar a muitos. Muitos do que você tem orado, Deus vai salvar. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, que nós vamos estar orando por sua vida. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome de Jesus, para te agradecer, Pai, por esta palavra. Ô Pai, obrigada por não nos deixar desistir, Senhor. É bem verdade que tem momentos que estamos tão cansados, Pai, que muitas vezes pensamos, será que vale a pena continuar orando por fulano? Será que vale a pena levar salvação para ciclana? E o Senhor está dizendo, até no último momento eu posso salvar. Continue plantando a semente, Ramandacai arrasto canta, porque você planta a semente. Mas quem faz a semente germinar é o Senhor. Quem dá o crescimento à semente é Ele. Então faça a sua parte. Continue levando a salvação. Continue orando, porque o Senhor ainda salva. O Senhor ainda cura. O Senhor ainda liberta, ainda transforma. O Senhor ainda pega do monturo e assenta entre os príncipes. O Senhor não faz exceção de pessoas. Oh Deus, obrigada, porque o Senhor não vê como os homens veem. Talvez, Pai, esta pessoa que meu irmão e minha irmã têm orado é uma pessoa desprezível humanamente falando, de cantaraia cantarasto, mas o Senhor, meu Deus amado, salva até quem as pessoas desprezam, salva até aqueles que não parecem que vão ser salvos. O Senhor é um Deus que no último momento pode salvar, e eu creio na tua salvação, Pai. Nós queremos que tenha um paraíso nos aguardando, meu Deus, e nós queremos que o Senhor morreu por todos, meu Pai. Oh Senhor, eu te peço que em nome de Jesus, o Senhor dê força para esta pessoa continuar orando, intercedendo e pagando preço pela salvação,
porque não é fácil, Pai. Mas Tu és o Deus que dá força para ele e ela continuar, porque o Senhor ainda tem, meu Pai, plano de salvação. Se ele e ela entrou aqui com dúvidas, Pai, sobre a salvação de alguém, isso é uma resposta dos céus, é uma resposta do Senhor ao coração deles, que estava aflito, duvidoso, angustiado, meu Deus amado, o Senhor Deus que responde. Pai, eu te peço que em nome de Jesus, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados, lance nas profundezas do mar, Espírito Santo. Vai dando direção à vida, à história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer assinatura, causa guerra na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados, e que o teu nome, Jesus, seja glorificado. Dá testemunho para o teu povo contar para a glória do teu nome. Senhor, que haja salvação. Meu Deus, que a gente venha entender que as escolhas do Senhor são loucas e desprezíveis. A gente não vai entender, Pai, mas de uma coisa eu sei: quando o Senhor escolhe salvar, ninguém pode revogar. Pai, eu creio que tem salvação para a vida desta pessoa, para a família, meu Deus, para as pessoas que ele e ela têm orado. Esta palavra é uma confirmação, Senhor. Se porventura alguém enfermo no nosso meio, que haja cura, cura do alto da cabeça à planta dos pés, que o Senhor, meu Deus amado, venha derramar o teu sangue, Jesus, o teu sangue que foi vertido no Calvário, meu Deus amado, na cruz do Calvário por nós, que o Senhor venha derramar agora nas veias dessa pessoa, venha desentupir todas as veias, meu Pai amado, que o Senhor venha visitar cada órgão interno e externo, que o Senhor possa, meu Deus amado, curar, repreender todo nódulo, todo cisto, todo mioma, todo caroço, oh Deus amado, todo problema de coluna, todo problema respiratório, todo problema na garganta, meu Pai. Tu és o Deus que cura, e nós cremos, meu Deus amado, que a cura é chegada. Tu és Jeová Rafá, meu Pai. Cura o teu povo. Tu és o médico dos médicos, Senhor. E eu creio que o Senhor está curando pessoas para a glória do teu nome, meu Pai. E haverá testemunho para o teu povo contar. Assim eu te peço e te agradeço, meu Deus, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Deus diz para você que Ele é um Deus que salva, que Ele é um Deus que faz o impossível acontecer. E Deus escolheu salvar os teus. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra, em nome de Jesus, declare amém.